Olá, muito boa tarde. Decorrem no Panamá as Jornadas Mundiais da Juventude, que encerram este domingo no encontro com o Papa Francisco. O ambiente dessa festa vai ser recordado por quem já participou nestes eventos, o Padre Pablo Lima, que comentará também a liturgia de domingo ao longo deste programa. Padre Pablo, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia, recordando uma história de participação nas jornadas que começou quando? Obrigado pelo convite. A minha participação nas jornadas começou no ano 2000, nas jornadas de Roma, ainda como jovem e animador, e depois fui fazendo o percurso até ao presente, ou seja, Roma em 2000, Toronto em 2002, Colónia em 2005, Sydney em 2008, Madrid em 2011, depois o Rio em 2013 e Cracóvia em 2015. Uma longa participação, sendo que, por exemplo, Madrid era o responsável da Pastoral Juvenil em Portugal, não é? E foi também organizar enfim, a maior participação portuguesa numas jornadas. De facto, nesse ano calculam-se pelo menos 12.200 jovens portugueses que foram a Madrid, dos quais 10.000 participaram em toda a jornada e pouco mais de 2.000 participaram só no fim de semana na vigília, na Eucaristia e nos eventos que se seguiram. E decorre daí imediatamente o tentarmos partilhar com quem nos vê e ouve o que acontece nessas jornadas. Isto porque há esse encontro de festa, via sacra, vigília, missa de encerramento com o Papa, mas as jornadas têm um programa que é também formativo, não é? Sim, sem dúvida. Ou seja, dá a sensação que as jornadas são essencialmente uma espécie de Woodstock católico, até pelos números que metem, não é? Estamos a falar de eventos que chegaram a congregar mais de 2 milhões de pessoas nas edições, por exemplo, de Roma. Manila, em particular, é considerado talvez a maior concentração. Até 4 milhões? Até perto de 4 milhões, portanto, estamos a falar de números enormes, portanto, de eventos e uma grande logística, mas, na verdade, aquilo que faz as jornadas não são estas grandes concentrações, mas é sim a experiência pessoal que vai fazendo cada jovem que nela participa, no encontro com jovens daquele e de outros países, não só do país anfitrião, e da forma como vai vivendo esta experiência de crescimento humano e cristão durante aqueles dias, normalmente 5 dias, para aqueles que não participam nas pré-jornadas, que são esta segunda dimensão das jornadas, que permite àqueles jovens que podem deslocar-se mais cedo ao local da jornada ter uma experiência ainda mais profunda de conhecimento do país, da cultura. Porque se espalham por diferentes dioceses, por diferentes regiões do país. Depois, na semana das jornadas, podemos caracterizar os momentos principais em que setores? A jornada propriamente são 5 dias, dos quais o primeiro, digamos, é a grande festa de acolhimento. E quando digo festa de acolhimento, refiro-me não só ao encontro ou à abertura oficial que faz o Papa ou o Arcebispo da cidade, mas a festa de acolhimento que ocorre nas paróquias e nas comunidades que durante aqueles dias vão receber os jovens para lá ficarem. E, portanto, essa é já a primeira grande festa, ou seja, o primeiro encontro tu a tu dos jovens que chegam ao local onde não conhecem ninguém, mas onde vão ficar ali, acolhidos e a viver aqueles 5 dias. Depois, os 3 dias que se seguem após a abertura oficial têm um esquema se foi definindo ao longo das jornadas e que é essencialmente isto. Da parte de manhã há um momento formativo, chamado uma catequese, que é habitualmente ministrada, digamos assim, por um bispo. Naturalmente que os jovens são organizados em grupos linguísticos e, portanto, acabam por encontrar-se com outros jovens da sua mesma língua, mas de outros países. E, portanto, da parte da manhã tem esse momento formativo, um momento de convívio e conclui com a celebração da Eucaristia por volta do meio-dia. A parte da tarde destes 3 dias é o chamado Festival da Juventude, onde ali há uma panóplia, uma oferta riquíssima de concertos, exposições, atividades, visitas turísticas, visitas culturais, atividades sociais, etc. E, portanto, esses são os 3 dias que se seguem e depois temos os últimos 2 dias, digamos assim, que na verdade é o encontro principal com o Papa, ou seja, inclui a grande caminhada para o local do encerramento, porque naturalmente não é possível chegar ou concentrar tanta gente sem que haja de facto um itinerário até que tem de ser feito forçosamente a pé, exceto para as pessoas que são portadoras de deficiência. Portanto, essa longa caminhada e ao fim da tarde a vigília com o Santo Padre e no dia seguinte a Eucaristia conclusiva. Esse momento sempre de festa. Curiosamente, e até falando com diferentes jovens que já participaram, têm na memória como um dos momentos mais marcantes o encontro da delegação de Portugal em jornadas passadas, nas jornadas anteriores. Sim.
O encontro dos jovens portugueses não se realizou em todas as jornadas, até por motivos logísticos. Para dizer a verdade, e se não estou em erro, digamos, o maior encontro que se realizou dos jovens portugueses, inclusive pela forma como foi feito, foi em Madrid, em 18 de agosto de 2011. Portanto, salvo erro, no segundo dia de catequese. Digo que foi maior por isto, porque nas outras edições o encontro dos jovens portugueses foi durante a tarde. Portanto, um momento que se integrava dentro do Festival da Juventude. Naquele ano, a Santa Sé autorizou de forma extraordinária que os jovens portugueses, em vez de ter as catequeses separadas, em vários locais, se pudessem reunir num único espaço, que foi o Madrid Arena, e ali tivemos estes 10.000 jovens a fazer festa e a celebrar a fé juntos. Em toda a participação nas Jornadas Mundiais da Juventude, até por ser na altura o responsável por essa organização em específica, terá sido o momento mais marcante sem dúvida. De 18 anos, 19 anos de participação. Sem dúvida, sem dúvida. E não o digo só pelo evento em si, não o digo só por aquela manhã que de facto foi marcante, por ver aquela multidão de jovens de todo o país a celebrar a fé juntos, como talvez já não se fazia desde os tempos do jubileu, desde o ano 2000, mas por tudo aquilo que antes e depois aquele encontro permitiu. Ou seja, aquele encontro de facto foi preparado durante 2 anos e permitiu congregar um pouco por todo o país os jovens que se foram preparando, inclusive com encontros de formação, com as catequesas. Permitiu criar uma experiência de comunhão extraordinária entre as 20 dioceses, os movimentos, as congregações e, portanto, toda a caminhada até aquele dia foi uma riqueza para a Igreja em Portugal, eu penso assim, e a posteriori também. De facto, ainda há jovens que dizem que o momento que mais os marcou das jornadas até foi mesmo aquela manhã da catequese, mas é sobretudo porque aquela manhã ajudou também os jovens a terem presentes que não somos, ou melhor, que não estão isolados. E que há muitos jovens que em muitos locais do país procuram viver a sua vida e a sua fé de uma forma entusiasta. E naquele dia foi possível fazer essa experiência todos juntos. E é isso também que se quer de uma jornada, é que depois tenha consequência, que não fique por esses dias de festa, de encontro. As jornadas devem ser, digamos assim, um grande estímulo, mas não são uma finalidade em si mesmas. E o Papa João Paulo II, que aliás foi o fundador das jornadas, insistia muito nisso, em reconhecer que o grande contributo das jornadas para a Igreja não são as jornadas em si, mas tudo aquilo que elas generam nas igrejas locais, sobretudo a posteriori. Ou seja, a criação de novos grupos, a vivência da fé no contexto cotidiano, no estudo, no trabalho, no círculo das amizades, na vida familiar, porque de facto as jornadas pretendem ser um grande anúncio do Evangelho, mas o Evangelho não é para ser vivido só no momento celebrativo de 5 dias, mas depois para fecundar a vida toda. Não é? Tem esta história de participação nas Jornadas Mundiais da Juventude. O que é que faz? Enfim, 3 em 3 anos, 2 em 2, depende dessa realização internacional das Jornadas Mundiais da Juventude. O que é que faz o Padre Pablo Lima? Fazer malas de novo e partir? Como também aconteceu nestas do Panamá. Neste caso do Panamá foi uma participação quase fortuita, direi, porque eu não contava, de facto não estava inscrito sequer, e há poucas semanas atrás, enfim, por um acontecimento imprevisível, ou uma pessoa que não pôde ir, e acabei por integrar o grupo, portanto já não estava a contar. No entanto, as jornadas são sempre uma experiência muito rica em termos humanos, não é? São 5 dias muito intensos, não é? De partilha, enfim, um pouco de tudo, porque a gente passa 5 dias de facto em conjunto, não é? Mas são uma oportunidade extraordinária para partilhar a fé e para conversar com os mais jovens, para enriquecermos-nos tanto daquilo que os jovens nos ensinam, não é? Porque existe às vezes também uma espécie de ideia muito docente de que a Igreja só tenha a dar aos jovens e ensinar. Isso é uma asneira, é um erro, não é? Aprendemos imenso com os jovens, não? Aliás, são eles que nos ensinam a viver o Evangelho hoje. Quem está cá, quem não teve a oportunidade de ir ao Panamá, e nestas jornadas até pela distância, que é uma dificuldade, de que forma é que interessa participar nas jornadas e trazer o tema das jornadas e daquilo que lá se vive para o encontro das comunidades neste fim de semana? Bom, a nossa fé é sempre vivida em comunhão com toda a Igreja, como se diz na Eucaristia. Portanto, mesmo aqueles que não estão fisicamente no Panamá podem participar, reunindo-se, inclusive até algumas iniciativas interessantes das dioceses do Porto e de Lisboa, por exemplo, mas também de Bragança, se não estou em erro, que organizam, digamos, uma espécie de participação à distância, inclusive transmitindo um pouco os eventos e organizando atividades.
Mas aquilo que é o fruto das jornadas, ou melhor, aquilo que é a riqueza das jornadas, não é? A palavra de Deus, a experiência de partilha da fé, da partilha da própria vida, pode e deve ser feita cá. Não é? Aliás, os grandes momentos das visitas pastorais do Papa são sempre um evento para toda a Igreja. E, portanto, mesmo os jovens que cá estão podem reunir-se nas comunidades cristãs, podem refletir sobre os textos, podem valorizar a memória daquilo que está a acontecer durante a celebração da Eucaristia, através de um momento de oração, de uma referência que pode ser na homilia, na oração dos fiéis, num cântico, inclusive com o hino das jornadas, por exemplo. Ou seja, há tantas formas de participar, mesmo para aqueles que não se podem deslocar ao Panamá neste ano. E esperemos, enfim, que outras participações possam ser mais fáceis numas próximas jornadas. Nós, neste programa, aqui na RTP2, em cada sexta-feira, deixámos pistas para a liturgia do domingo e vamos também fazê-lo a respeito dos textos da Bíblia que são escutados nas Eucaristias deste domingo, percebendo até que ponto podem ajudar também a esta participação nas Jornadas Mundiais da Juventude. Antes de analisar o Evangelho, vamos escutar o texto do Evangelho das missas deste domingo pela voz de Luís Miguel Sintra. Já que muitos empreenderam narrar os factos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram os que desde o início foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também eu resolvi, depois de ter investigado cuidadosamente tudo desde as origens, escrevê-las para ti, ilustre Teófilo, para que tenhas conhecimento seguro do que te foi ensinado. Naquele tempo, Jesus voltou da Galileia com a força do Espírito, e a sua fama propagou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga a um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Padre Pablo Lima pediu-lhe comentar este texto e estava a ouvir a narração, a leitura do Evangelho por Luís Miguel Sintra. Naquele tempo, Jesus voltou da Galileia com força do Espírito e quase me apetecia dizer, neste tempo, o Manuel, a Maria e o João voltam das Jornadas Mundiais da Juventude com uma força do Espírito também. Com a força do Espírito, de facto, em São Lucas é sempre o Espírito que move Jesus de um lado para o outro, não é? Que move a Igreja, mas que move particularmente Jesus. E, portanto, o que moveu também estes jovens que neste momento se encontram no Panamá e que os irá trazer de volta e que os levará também a eles a anunciar a palavra de Deus aos outros jovens, às suas famílias, às suas comunidades. O Evangelho que acabamos de escutar, na verdade, é uma colagem de dois textos diferentes, porque tem o incipit, a abertura do Evangelho de São Lucas, em que ele apresenta o seu desejo, o seu projeto de narrar a vida e a palavra de Jesus, depois faz um salto a uns capítulos intermédios que ali tem, portanto, o nascimento de Jesus, que já meditamos no Natal, tem ainda a tentação de Jesus que passou para frente e vai ser meditado na Quaresma, então caímos aqui neste que é, na verdade, o primeiro ato público de Jesus. Apesar de que nós no domingo passado ouvimos o Evangelho das bodas de Caná, este primeiro sinal de Jesus, na verdade é uma colocação ali pelo meio de um episódio do Evangelho de João, porque para São Lucas Jesus começa a sua atividade pública através do anúncio da palavra de Deus. Não foi com uma cura, não foi com um sinal miraculoso como em João, é anunciando a palavra de Deus. E o que é que essa intenção do evangelista Lucas diz sobre a vida pública de Jesus? Que precisamente Jesus será sobretudo aquele que nos vem trazer a palavra do Pai, até porque ele próprio é o principal agente dessa palavra. Ele próprio é a palavra feita carne e, portanto, toda a sua vida será um
entregar a palavra, um fazer-se palavra para ser mastigada pelo povo. Não é? O texto que Lucas coloca nesta visita de Jesus à sinagoga é muito curioso. É quase no fim do livro de Isaías, e é um texto que apresenta a ação de Jesus essencialmente como uma ação de anúncio. Anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a redenção aos presos, a vista aos cegos. Depois diz restituir a liberdade aos mesmos presos ou oprimidos e, finalmente, anunciar mais uma vez o ano da graça do Senhor. Portanto, a ação de Jesus é, sobretudo, um anúncio e, pelo meio, um anúncio que restitui a liberdade. Isso aqui é extraordinário neste trecho. O texto é bonito não só por aquilo que diz, mas também por aquilo que não diz, porque Jesus termina a leitura omitindo um versículo, ou melhor, cortando um versículo. Ou seja, de facto, este último versículo, anunciar o ano da graça do Senhor, continuava dizendo o dia da ira do nosso Deus, que Jesus decide cortar. Portanto, Jesus, até pela forma como proclama a Escritura, nos ensina a ler da melhor forma a palavra de Deus. Ele é que é o critério último da palavra de Deus. Não é? E o Evangelho, no fim, tem uma referência muito bonita. Enfim, ao traduzir para o português não fica da forma mais feliz, porque o lecionário diz: cumpriu-se hoje esta Escritura que acabais de ouvir. O texto grego diz: cumpriu-se hoje esta Escritura nos vossos ouvidos. Ou seja, é na vossa vida, não é apenas um ato que é externo a vós, mas ocorre na vossa vida. E se olharmos agora para a primeira leitura, casa muito bem, porque é uma espécie de paradoxo. Porque, do livro de Neemias, não é? Do livro de Neemias, porque o livro de Neemias diz que, literalmente, os ouvidos de todo o povo estavam na Escritura. E Jesus diz que agora é a Escritura que está nos ouvidos do povo. Ou seja, aqui uma inversão extraordinária. E porquê que a Escritura está nos ouvidos do povo? Não porque se trata de um texto que foi memorizado depois de ter sido ouvido, mas porque essa Escritura, que é a palavra, é o próprio Jesus. Estar nos ouvidos do povo quer dizer estar na própria vida da Assembleia. Na profecia de Neemias há esse acentuar da centralidade do livro da lei. Sim. No Evangelho é de Jesus. Sem dúvida, porque na Nova Aliança, no Novo Testamento, a palavra, já no Antigo Testamento, mas de modo particular na vida de Jesus e na vida da Igreja, a palavra não é apenas um conteúdo, é uma pessoa, é o próprio Jesus. Portanto, não se trata apenas de saber, de conhecer, que aliás é uma ideia um pouco muito comum, que ser cristãos consiste em saber um conjunto de coisas, não é? Ou fazer um conjunto de práticas, ou viver de uma determinada maneira. Mas ser cristão, na verdade, é sobretudo uma relação com Jesus. E é isso que o Evangelho nos ensina e que Jesus, ao começar o seu ministério, nos apresenta. Que depois se realiza de múltiplas formas, como partes do mesmo corpo, como sugere a segunda leitura? Exatamente. É curioso porque, mais uma vez, aparece ali o Espírito. É o Espírito que nós bebemos, diz São Paulo aos Coríntios, o único Espírito que nós bebemos que faz de nós um só corpo. O mesmo Espírito que moveu Jesus e que move hoje a Igreja, é Ele que nos congrega e que depois torna esta palavra viva na diversidade dos ministérios, das funções, dos serviços, não é? Como irá, aliás, e está já a fazer de certeza nestes jovens que estão no Panamá, a movê-los para o serviço da humanidade e da Igreja. Realizando depois em diferentes projetos. O nosso tempo está a chegar ao fim, mas gostava ainda que aproveitar a presença do Padre Pablo, que é da Diocese de Viana do Castelo, para uma referência ao Instituto Católico da Diocese, de que é presidente, e até relacionando com a leitura e com o aprofundamento da Palavra de Deus. Este Instituto Católico de Viana do Castelo existe também com esse objetivo e que atividades desenvolve que o concretizam? Existe sobretudo para isso, para o anúncio da palavra. Até o logotipo do Instituto é precisamente o livro da palavra, não é? Ou seja, é essencialmente uma estrutura ao serviço da formação humana e cristã de todas as pessoas do Alto Minho. E, portanto, tenho um itinerário de formação teológica que é oferecido, o curso de iniciação bíblico-teológica, tem as ações de formação para os diversos ministérios eclesiais, a nível litúrgico e pastoral, e depois tem, enfim, algumas atividades de divulgação, tem anexo também o Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese, uma biblioteca, um museu em projeto, portanto, é um anúncio da palavra das mais diversas formas. Uma livraria também, não é? Uma livraria também, sim. E destina-se sobretudo aos leigos ou
Destina-se a toda a gente, na verdade. A formação académica superior não acontece neste instituto? Neste momento não. Já foi um polo da Universidade Católica em Viana do Castelo, mas de alguns anos para cá, sendo que o número daqueles que frequentam as licenciaturas é um pouco reduzido, não faz sentido, seja lá, embora haja uma ligação muito grande com a Universidade Católica, até por causa dos professores que também lá lecionam. Atividades para este ano que têm previstas, quais são? Portanto, neste momento nós temos, para além do curso de iniciação bíblico-teológica que está a decorrer, temos ainda uma exposição de pintura, O Cosmos narra a Glória de Deus, que iniciará no tempo da Quaresma, não é? Nós tivemos ainda há pouco tempo a Semana dos Estudos Teológicos, e, portanto, depois há várias ações ainda pontuais de formação, algumas delas dirigidas aos professores de educação moral e religiosa católicas. Enfim, são um pouquinho estas as propostas deste ano. Para dinamizar e, sobretudo, para cuidar esse setor de formação que também é necessário. Padre Pablo, agradeço ter estado aqui no programa Eclésia, a recordar os tempos da participação nas Jornadas Mundiais da Juventude e a responsabilidade também do Departamento Nacional e depois nesta explicação da liturgia de domingo. Muito obrigado. Mais logo, siga-nos na rádio, na Antena 1, onde pelas 22h45 pode ficar a par de outras histórias relacionadas com a Jornada Mundial da Juventude. Votos de uma boa tarde, ótimo fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.